Ao longo desses 2 últimos meses, temos já trilhado grandes verdades que o apóstolo dos gentios ministrou lá nas igrejas da Galácia, em especial através da sua carta. E para entender o que Paulo aborda nos capítulos dessa carta, nós precisaríamos voltar um pouco antes da sua escrita, exatamente ao período em que o apóstolo Paulo foi para a região da Galácia levar a mensagem do Evangelho. A pregação ministrada por Paulo, ela se deu tanto nas sinagogas, como também em praças públicas e na casa das pessoas. E a mensagem trazida por Paulo é que a salvação vem somente pela fé, sem as obras. Nenhum pecador pode contribuir com nada para a sua salvação. É obra de Deus. Essa é a mensagem que Paulo traz na carta aos Gálatas. Tudo o que o pecador faz é tão somente estender a sua mão vazia para receber um presente pela fé. O evangelho da graça, o evangelho da fé, era verdadeira boas novas. E Paulo disse que qualquer outro evangelho, que não as boas novas de Cristo, qualquer outra mensagem, qualquer outro ensinamento, deveria ser condenado, amaldiçoado, seria considerado como que anátema. O evangelho da salvação é somente pela graça, somente pela graça, somente pela fé em Cristo. E é exatamente na Galácia que Paulo então planta igrejas em vários locais. Aquelas igrejas começaram a florescer, a crescer, ouviram o genuíno evangelho e creram no evangelho. Aqueles crentes foram justificados, foram regenerados, foram convertidos, foram transformados. Eles tinham agora uma nova natureza e o Espírito Santo passou a residir em seus corações. Aqueles primeiros cristãos experimentaram a plenitude da salvação. Talvez você possa recordar o período da sua conversão, aonde você teve experiências tremendas, profundas, maravilhosas com o Senhor. Essa era a realidade daqueles primeiros cristãos da Galácia. Eles estavam se movendo no poder do Espírito Santo. Tinham visto o poder de Deus agindo em suas próprias vidas. Não era algo que eles tinham ouvido falar, mas era algo que eles estavam vivenciando. Tudo estava indo pelo caminho certo, até que alguns judeus convertidos, vindos de Jerusalém, chegaram naquelas cidades. Eles foram chamados de judaizantes no Novo Testamento, porque eles queriam que os gentios convertidos fossem judaizados, ou seja, fossem transformados em prosélitos, em seguidores do judaísmo, sob a noção de que os gentios convertidos ao cristianismo não poderiam simplesmente deixar de ser um gentio para ser um filho de Deus. Eles teriam que primeiro converter-se ao judaísmo. Como aqueles cristãos da Galácia acreditavam que os judeus eram o povo da promessa, como eles entendiam que os judeus eram o povo escolhido de Deus, eles então foram orientados a querer que antes que pudessem se tornar parte do reino de Deus, eles teriam que se tornar um prosélito judeu. É como se nós hoje, na nossa conversão a Cristo, fôssemos obrigados a primeiramente nos tornarmos prosélitos judeus, ou seja, gentios convertidos ao judaísmo. E aí então, alguns ritos que aconteceriam para que então aqueles gentios entrassem no judaísmo. Para os judeus convertidos de Jerusalém, que tinham vindo até a cidade da Galácia, somente assim os gentios convertidos poderiam entrar no reino de Deus e na salvação de Jesus Cristo. Imagina o nó que estava na cabeça daqueles gentios convertidos. Aqueles primeiros crentes ouviram Paulo pregar, ouviram Paulo anunciar que a única coisa que eles precisavam fazer era crer em Jesus, era aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí então chegam judeus convertidos, mas que mantinham o desejo de seguir a lei. E aí chegam na Galácia e dizem: olha, somente Jesus não é suficiente. Vocês precisam cumprir as obras da lei. Vocês
precisam se converter ao judaísmo. Aqueles homens que vieram de Jerusalém estavam visitando não apenas as igrejas na Galácia, mas todas as igrejas iniciadas a partir da pregação de Paulo. Vocês sabem que Paulo, ele foi chamado ministerialmente para anunciar o evangelho aos gentios. E ele o faz muito bem, muitas conversões, muitas igrejas se iniciam a partir da pregação de Paulo. Contudo, dentre aqueles judeus convertidos de Jerusalém, muitos não aceitavam, achavam que apenas os judeus deveriam ser levados a Cristo. Somente os judeus poderiam receber a mensagem. É como se o cristianismo fosse um braço do judaísmo. E Paulo diz que não há necessidade da observância das obras da lei. Basta tão somente a fé em Jesus Cristo. Aqueles homens estavam dizendo às pessoas que creem em Cristo, a fé apenas em Jesus não era suficiente para a sua salvação. Os crentes tinham que vir pela entrada, e a entrada era o judaísmo. E isso exigia então que aqueles gentios convertidos lá da Galácia reconhecessem o papel da circuncisão e também da manutenção dos rituais, cerimônias e ordenanças mosaicas. As leis externas que identificavam Israel como uma nação separada das outras nações. Os judaizantes acreditavam que os crentes de origem gentia precisavam seguir os mesmos rituais, precisavam se circuncidar, precisavam obedecer à questão dos alimentos, o que era impuro, precisava guardar as festas judaicas. E Paulo é contra isso. Aqueles judaizantes estavam pregando essencialmente que a salvação era pelas obras. Quando nós trazemos isso para a realidade dos nossos dias, a gente poderia pensar de uma forma até um tanto quanto tosca, grosseira, é quando nós estabelecemos que para ser salvo, é necessário, além de aceitar Jesus, eu obedecer, eu cumprir determinadas regras. Como crente você pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo. Se você usar determinado tipo de roupa, você vai para o inferno. Então, basicamente, se a gente pudesse fazer uma analogia com os nossos dias, é como se aquilo que o homem estabelecesse como padrão moral ou indumentário, pudesse ser o diferencial na sua salvação. Eu não quero dizer com isso que não venhamos a ser prudentes na forma de nos vestirmos, mas não é isso que garante a nossa salvação. Não é isso que nos garante a vida eterna. O que nos garante a vida eterna é tão somente o sacrifício de Cristo na cruz por nós. E é isso que Paulo passa a ensinar os crentes da Galácia. É diante dessa realidade, queridos, que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Paulo escuta que aquelas igrejas que ele havia fundado, aqueles irmãos a quem ele havia anunciado o evangelho, aquelas pessoas que ele havia discipulado no caminho da verdade, agora estavam dando as costas à verdade apostólica anunciada por Paulo. E estavam seguindo os falsos mestres judeus. E Paulo então escreve a carta aos Gálatas. Essa carta, ela tinha o principal objetivo de evitar que os ataques daqueles judaizantes levassem os crentes da Galácia ao erro. Pelo contrário, Paulo então faz uma defesa da verdade que ele havia anunciado. Paulo dedica toda essa carta à salvação somente pela fé e não pelas obras. Esse é o ponto áureo da carta aos Gálatas. Ao escrever a sua carta aos crentes da Galácia, Paulo, nos capítulos 1 e 2, que nós já estudamos aqui, apresenta um conjunto de provas, evidências pessoais da sua própria vida. Você poderia chamar isso de um testemunho pessoal. Ou seja, Paulo apresenta um argumento histórico da sua própria experiência pessoal. Ele declara que ele foi salvo maravilhosamente, transformado de um perseguidor da igreja em um defensor daquele que ele perseguia. Vocês lembram que Paulo era fariseu e recebe cartas daqueles que estavam em Jerusalém para perseguir
os cristãos em outras cidades. E quando então Paulo está no caminho, o Senhor aparece a Paulo. E aí então Paulo, a partir daquele momento, tem um encontro pessoal com Jesus. Jesus coloca a vida de Paulo de cabeça para baixo. Muda completamente os seus paradigmas, as suas crenças, a sua visão de mundo. E Paulo então, ele nos 2 primeiros capítulos, ele traz esse testemunho como prova da salvação pela fé. No passado, Paulo tinha vivido toda a sua vida no sistema de obras do judaísmo. Ele era um estudioso da lei, mas não apenas um estudioso. Ele buscava cumprir a lei cabalmente. Mas somente quando ele se voltou para a fé em Jesus, é que ele então foi transformado e foi justificado. Viveu um novo tempo na sua vida. Talvez você olhe para o seu passado, antes da sua conversão, e talvez você diga assim: pastor, eu não era uma pessoa má, eu não era alcoólatra, eu não era viciado em drogas, em cigarros, eu vivia para minha família, eu era uma pessoa cumpridora dos bons costumes, da boa moral, eu tinha quase um pé no céu. Mas queridos, não existe pé no céu sem a pessoa de Jesus Cristo. É Ele que garante a nossa entrada na Sião celestial. Não são as nossas boas obras, até porque o próprio Jesus diz que as nossas obras não passam de trapo de imundície, de sepulcro caiado. Por fora está tudo limpinho, branquinho, pintado, bonitinho, mas dentro do sepulcro o que tem é corpo em putrefação, é sujeira, é bicho, é podridão. Assim somos nós. Sem Jesus não há salvação. E isso Paulo vai abordar nos 2 primeiros capítulos que foram já estudados. Nos capítulos 3 e 4, que também já estudamos, Paulo então apresenta um testemunho bíblico. Paulo defende a justificação pela fé a partir dos escritos do Antigo Testamento. Paulo faz um link do Antigo Testamento com a justificação pela fé. Nesse momento, ele apresenta um argumento doutrinário, teológico, das passagens da lei, que são os 5 primeiros livros, que é a Torá, ou o Pentateuco, dos profetas e das Escrituras, que são os demais livros do Velho Testamento, porque assim o Velho Testamento, ou as Escrituras, a Escritura para o povo judeu é dividida. Lei, profetas e escritos, ou Escritura. E aí tem Salmo, Provérbios, Eclesiastes, e as narrativas de 1º e 2º Reis, Crônicas, todas estão aí. Paulo vai então apresentar esse testemunho bíblico, mostrar evidências na narrativa do Velho Testamento, da promessa de Jesus, como sendo ele o único que justifica pela fé. Então chegamos aos capítulos 5 e 6. Este é o fim dessa carta maravilhosa. E esses 2 capítulos finais, eles trazem ensinamentos importantes. Nessa noite, nós vamos meditar no capítulo 5. Nesse capítulo, Paulo mostra que a justificação é verdadeira. Não é um mito, não é uma mentira. Nós somos declarados justos. Pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós somos declarados novas pessoas. Podemos chamar isso de testemunho moral. Nós já vimos que nos 2 primeiros capítulos, Paulo, ele vai trazer o seu testemunho pessoal. Depois, nos capítulos seguintes, o seu testemunho bíblico. E agora, no capítulo 5, Paulo traz o testemunho moral. Ou seja, na pessoa que é justificada, há uma transformação moral. Há uma transformação nos seus desejos, nos seus impulsos, nos seus anseios. O pecado, que antes era o centro da nossa vida, o pecado, que era aquilo que nos atraía, que nos levava ao engodo e à lama, aquilo que antes era uma regra na nossa vida, passa a ser uma exceção. Nós passamos a lutar com o pecado e não abraçar o pecado. Nós passamos a rejeitar o pecado e não por ele estar enamorados. Há uma transformação no interior que dá às pessoas todos os novos desejos, os novos anseios e um novo amor.
porque o nosso velho coração, o velho homem, agora é um novo coração, é um novo homem em Cristo Jesus. Também no capítulo 5, há uma forte ênfase na ação do Espírito Santo na vida do crente. Poderíamos dizer que este é o capítulo do Espírito. Nessa carta em especial, é no capítulo 5, que é dada muita ênfase na ação do Espírito Santo na vida do crente. E a razão pela qual Paulo aborda a temática do Espírito Santo é que isso mostra uma evidência, que uma vida justificada é obra do Espírito, não é uma ação minha. Não sou eu que me aproximo de Deus, é o Espírito Santo que me atrai ao Senhor. A tendência natural de qualquer homem é se afastar de Deus, como diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 3. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa era a nossa realidade antes de conhecermos a Jesus. Vivíamos nas trevas e não queríamos sair das trevas. Pelo contrário, queríamos nos aproximar, nos aprofundar mais e mais na escuridão do pecado. Até que um dia a luz de Cristo brilhou na nossa vida. E o nosso desejo hoje é nos aproximar mais e mais da luz, para que a gente possa perceber aquilo que não agrada a Deus, aquilo na nossa vida que entristece o coração de Deus. Se você está satisfeito com a sua vida, é bom pensar sobre que tipo de cristianismo você está vivendo. Porque o cristianismo verdadeiro nos confronta diariamente, mudando, queridos, o nosso temperamento, mudando a nossa atitude, mudando a nossa visão de mundo, para que nós possamos ver agora pelas lentes do Evangelho. Nós vamos iniciar então essa jornada pelo capítulo 5 da carta aos Gálatas. E para melhor compreendermos, nós dividimos esse capítulo 5 em 4 sessões. E vocês vão poder acompanhar, mesmo assentados, a leitura de cada uma dessas sessões. A primeira delas se encontra nos versos 1 a 6. Diz assim o apóstolo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo inicia o capítulo 5, confrontando os Gálatas sobre aquilo que eles querem seguir. Se querem seguir a lei, se querem seguir os ensinos dos judaizantes, ou querem seguir a verdade, aquilo que foi ensinado pelo apóstolo. E Paulo deixa bem claro: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes aproveitará. Se vocês deixarem-se cumprir regras, achando que essas regras, que essas normas, é que vão fazer o diferencial na vida de vocês, é isso que vai garantir a vocês a vida eterna, então, na verdade, vocês já negaram a Cristo, porque vocês tornaram o sacrifício de Cristo vão. Colocaram a observância de leis, de normas, de regra, acima daquilo que Cristo fez na cruz. Queridos, nessa primeira sessão, Paulo mostra que Cristo não será o Salvador de ninguém que não o reconheça e confie nele como seu Salvador. Em quem você tem confiado como seu Salvador? É isso que Paulo está questionando os crentes da Galácia. O apóstolo então faz advertências, persuasões, quanto à firmeza da doutrina e liberdade do Evangelho. E isso é muito importante, queridos, porque hoje, infelizmente, a maioria dos crentes não estuda a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por aqueles que ainda fazem a leitura bíblica anual, mas não nos detemos em conhecer mais de Jesus. Às vezes até nós conhecemos o embate que está acontecendo na política, na economia. Sabemos detalhes do que está acontecendo lá com o Trump, nos Estados Unidos. Vivemos preocupados com a crise mundial, mas não conhecemos a verdade de Deus. Não buscamos saber aquilo que tem relação com a nossa vida hoje, mas também com o nosso amanhã. Todos os verdadeiros cristãos, ao serem ensinados pelo Espírito Santo, devem esperar pela vida eterna.
que é a recompensa da justiça e o objeto da sua esperança. Esse é o verdadeiro dom, o verdadeiro presente de Deus pela fé em Cristo. A vida eterna não nos é dada porque nós vamos seguir determinadas normas, regras. Eu sei que às vezes nós podemos estabelecer padrões que podemos seguir. Eu lembro bem que na minha juventude, pouco tempo antes, logo depois da minha conversão, eu comecei a fazer parte de um grupo de jovens, né, que buscava a santidade. E nesse tempo nós não tínhamos internet, então tudo era feito através de cartas, a gente se comunicava por carta, por telefone. E eu lembro bem que a gente tinha estabelecido que nós iríamos tirar um dia na semana, que seria o domingo, o dia do Senhor, para jejuar. E aí então a gente estabeleceu aquilo como uma regra para todos aqueles jovens que haviam assumido o compromisso de santidade com o Senhor. Queridos, isso é bom, é algo que vale a pena, porém, isso não acrescenta em nada a nossa salvação. O fato de eu estabelecer uma rotina espiritual de leitura bíblica, de oração, de adoração a Deus, isso é bênção. Porém, isso não é motivo para a minha salvação. Aquele período, Paulo declarava que o judeu convertido ao cristianismo, ele até podia observar as cerimônias, ou afirmar sua liberdade. Ele poderia ser guia ou não aquilo que a lei mandava. Era uma questão dele como judeu convertido fazer. Porém, não poderia obrigar um gentio convertido a seguir essas leis. É como, por exemplo, às vezes, a gente encontra determinadas pessoas que estabeleceram regras para a sua vida e achar que todos têm que se adequar àquele modelo de cristianismo. Ah, pastor, eu acredito que para ser crente tem que fazer isso, isso, isso e isso. Queridos, nós podemos até fazer uso das boas obras, mas as boas obras não nos salvam. O crente não é salvo pelas obras, o crente é salvo para as obras. E aqui obras, elas não se limitam à questão moral ou à questão indumentária. Aqui boas obras é no sentido da proclamação do evangelho, é no sentido da visitação, é no sentido de atender o órfão e a viúva, é no sentido real de vivermos um cristianismo verdadeiro. Nenhum privilégio ou profissão externa valerá para a aceitação de Deus sem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta. Eu lembro que teve um período que as pessoas achavam que determinada pessoa, determinado missionário, determinado pastor, determinado pregador, era realmente aquele líder a ser seguido, que todos deveriam aplaudir, que todos deveriam seguir. Mas, amados, todos nós somos homens, pecamos, e grandes nomes do passado, que foram quase que endeusados, caíram. Eu lembro muito bem, ainda jovem solteiro, na televisão, nós tínhamos os teleevangelistas americanos, pastores americanos, que tinham programas de TV em várias nações do mundo. Aqui mesmo no Brasil, nós recebíamos já traduzido, né, essas palavras, e eram maravilhosas. Infelizmente, muitos daqueles grandes pregadores caíram em pecado, ficaram desacreditados. Precisamos entender, amados, que devemos orar pelos homens de Deus. Precisamos interceder por aqueles que estão no púlpito, porque são homens como qualquer outro. Precisamos realmente entender que a nossa fé não está em homens, não está na placa da instituição. Ah, se não for a Gileade, não tem jeito de entrar no céu. Meu Deus do céu, só a graça. Não é a nossa denominação. O que nos garante a salvação é tão somente Jesus Cristo. O que nós aprendemos com esses primeiros versículos que lemos, é que devemos ser daqueles que através do Espírito esperam pela esperança da justiça pela fé. Lembre-se, o perigo dos ensinamentos daqueles crentes judaizantes não estava em consequências que elas teriam por si mesmas, mas, em especial, o erro dos falsos ensinos é querer nos persuadir a ter a nossa esperança nas obras, e não na pessoa de Jesus. Eu posso realmente
ter cuidados com a aparência, para não escandalizar os irmãos. Muito bom isso. Eu posso ter realmente cuidados para evitar determinados de alimento, até por uma questão mesmo física, né? Beleza. Mas, amados, o nosso padrão de salvação vai muito além daquilo que nós, ou a instituição a qual nós pertençamos, possa determinar. A nossa salvação é tão somente através da pessoa de Jesus Cristo. Essa é a primeira seção, que vai do versículo 1 ao versículo 6. Mas vem a segunda seção, nos versos 7 a 12, diz assim: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Paulo aqui foi, no final, olha, passou a navalha. Queridos, que Paulo, ele faz quase que uma analogia da vida de um cristão com uma corrida, na qual o crente deve correr e permanecer firme, se ele quiser obter o prêmio. Eu acho que vocês já devem ter assistido alguma corrida de maratona. A maratona é uma corrida longa distância, são quilômetros. Não é uma corrida rápida, de 100 metros rápidos, que você tem que dar o seu gás. Não, você precisa manter o fôlego, guardar a energia, porque às vezes você tem que correr 40, 43 quilômetros. Meu Deus, eu dou 2 voltas no quarteirão, estou com meio metro de língua para fora, né? Mas, amados, Paulo está dizendo aqui que nós devemos correr, mas não é correr para qualquer lado. Nós precisamos correr para o alvo e devemos permanecer firmes, se nós quisermos obter o prêmio. Eu acho interessante aqui Paulo, porque ao mesmo tempo que ele fala da nossa dependência da soberania de Deus, do controle de Deus sobre todas as coisas, Paulo aqui ele mostra a nossa responsabilidade. Nós não estamos em berço esplêndido, nós temos que lutar, nós temos que correr, nós temos que permanecer firmes. Não basta dizer que é crente. Eu sou crente, eu nasci no evangelho, meus pais são crentes, glória a Deus, vou para a igreja. Queridos, nós precisamos correr bem, vivendo de acordo com a fé em Cristo. Não é simplesmente estar na igreja, é ser igreja. Infelizmente, muitos que iniciam de forma correta na igreja, são impedidos em seu progresso, ou se desviam no caminho. Talvez você pudesse enumerar pessoas que você já conheceu ao longo da sua caminhada cristã, pessoas que estiveram com você do seu lado na cadeira, participaram da ceia, talvez até alguns que foram líderes na igreja, e que hoje estão afastados dos caminhos do Senhor. Paulo, então, no versículo 8 vai dizer que essa persuasão não provém daquele que o chama, ou seja, a atitude de misturar as obras da lei com a fé em Cristo não é proveniente de Deus, mas de Satanás, pois ele é o fermento que leveda toda a massa. O que nos faz nos afastar do caminho não é o Senhor, mas é o inimigo das nossas almas. É perigoso para as igrejas cristãs encorajar aqueles que espalham erros destrutivos. Ao contrário, a igreja, a liderança da igreja, os membros da igreja devem reprovar o pecado e o erro. Não podemos contemporizar com o pecado. Todo mundo é assim mesmo, pastor, todo mundo peca. Não, queridos, nós não podemos agir como se isso fosse uma coisa normal na nossa vida. Devemos sempre distinguir entre os pastores e os lobos, entre as ovelhas e os lobos, porque o diabo, ele sempre vai querer nos destruir. Foi isso que ele fez com os falsos mestres judaizantes, semeando a dissensão, a contenda, a discórdia, a divisão, a dúvida no coração da igreja. Por que a gente é tão criterioso com relação àqueles que sobem a esse púlpito? Porque, queridos, nós temos o cuidado, e aqui pastores, presbíteros que se revezam anunciando a palavra, se dedicam, se consagram e estudam,
para trazer o bom alimento. E nós não podemos desconstruir isso com uma palavra, um falso ensino, uma falsa doutrina. Aqueles judaizantes ficaram ofendidos, porque Cristo foi pregado como a única salvação para os pecadores. E se Paulo e outros tivessem admitido que a observância da lei de Moisés deveria ser unida à fé em Cristo como necessária à salvação, então os crentes poderiam, até mesmo naqueles dias, ter evitado o sofrimento, porque talvez os judeus nem perseguissem a igreja. Eles são um braço nosso, eles vão seguir a lei, mas a igreja perderia a sua identidade, a igreja se afastaria totalmente da verdade. Queridos, se nós aceitássemos preceitos humanos como basilares da nossa fé, da nossa salvação, nós estaríamos rejeitando a mensagem do Evangelho. É por isso que aqueles que persistem em perturbar a igreja de Cristo devem suportar o seu julgamento. Daí a declaração de Paulo: quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem, né? Paulo foi assim duro com aqueles judaizantes, com aqueles falsos mestres, com aqueles falsos doutores. Mas aí a gente vem para a terceira seção, versículos 13 a 15, diz assim a palavra: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo aqui, queridos, está mostrando que o Evangelho é uma doutrina que tem um padrão altíssimo, o padrão da piedade, o padrão da santidade, conforme está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 e 4. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Ou seja, o Evangelho não apoia o pecado e nos coloca sob a mais forte obrigação de evitá-lo e subjugá-lo. Vocês lembram do caso de José? José foi assediado pela esposa de Potifar. Ele tinha tudo na casa, ele era governante sobre aquela casa. Ele poderia ter mantido um caso às escondidas com a mulher de Potifar. Ninguém vai ficar sabendo, oh glória. Mas Deus sabia todas as coisas. Queridos, nós podemos esconder algo do nosso cônjuge, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos da igreja, do pastor, mas em momento algum nós poderemos esconder nada de Deus, nada do que falamos, nada do que pensamos, nem as nossas atitudes. É um livro aberto, escancarado aos olhos do Deus Todo-Poderoso, que perscruta mente e coração. O apóstolo insiste que toda a lei é cumprida em um mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. É interessante, queridos, porque aparentemente aquela vinda dos judaizantes às igrejas na Galácia começou a trazer contenda, divisão, porque certamente existiam aqueles que queriam permanecer fiéis aos ensinamentos apostólicos, e outros que começaram a se curvar aos falsos ensinamentos dos judaizantes, e a igreja que antes era unida, passou a ser dividida. Meu Deus do céu, a gente já vivenciou isso há coisa de 3 anos atrás. Eu sou desse candidato. Não, mas se você... Vi igrejas se dividirem, vi igreja fechar, por questões de querelas políticas. Meu Deus, a realidade da Galácia acontecendo nos nossos dias. O que pode nos dividir? Briga por cargo. Meu Deus do céu, o pastor não lembrou de mim para ser um coordenador de ministério. Meu Jesus, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Queridos, a Bíblia limita ou resume a lei nessa passagem: ame o seu próximo como a si mesmo. Feliz, amado, seria se os cristãos, em vez de morderem e devorarem uns aos outros por causa de opiniões diferentes, se colocassem contra o pecado, tanto em si mesmos como nos lugares onde vivem. E Paulo, ele mostra uma realidade que não é só da Galácia, às vezes é nossa.
cristão brigando porque uns batizam crianças e outros não. Uns porque falam em línguas e outros não. Porque acreditam no ministério feminino e outros não. Uns porque são calvinistas e outros arminianos. Meu Deus, como nós gostamos de confusão. Gostamos de briga. E aí Paulo está dizendo assim, vocês estão se mordendo, estão se devorando. E sabe quem está gostando disso? É o diabo, não é Deus. Aí chegamos à quarta sessão, versículo 16 a 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Queridos, nós devemos agir sob a orientação e o poder do Espírito Santo. Embora não possamos ser libertos das agitações e oposições da natureza pecaminosa que habita em nós, devemos sim lutar contra isso constantemente, pois só assim ela não terá domínio sobre nossas vidas. É certo que os crentes ainda hoje estão envolvidos em conflitos, no qual desejam sinceramente que a graça obtenha vitória plena nas suas vidas. Todos nós passamos por lutas. Às vezes é luta dentro de casa, relacionamento com o cônjuge. Meu Deus do céu, não aguento mais aquele cabra. Ô Jesus, Deus tem misericórdia daquela mulher. Meu Deus, dá-me paciência. É com os filhos, menino, não tem jeito. É com os pais, cabeça dura. É com as ovelhas, meu Jesus, quanto trabalho. É com o pastor, meu Deus, ele nunca me entende. Queridos, a gente sempre está com algum tipo de contenda, algum tipo de dificuldade. Porém, o que nós queremos é vitória sobre essas diferenças. Nós queremos paz, nós queremos harmonia, nós não queremos o nosso casamento, o nosso lar, um campo de batalha, onde você não tenha desejo de voltar para casa depois de um dia de trabalho. Meu Deus, vou ter que encarar Jesus. Queridos, precisamos entender que aqueles que desejam se entregar para serem guiados pelo Espírito Santo não estão sob a lei como uma aliança de obras, nem expostos à sua terrível maldição. Pelo contrário, seu ódio ao pecado e seu desejo por santidade mostram que eles têm parte na salvação do Evangelho. Paulo, ele começa a relacionar várias obras da carne, e é claro aqui, e é importante que se diga, que as obras da carne não se limitam apenas a essas que aqui são citadas. É tanto que ao final, Paulo diz, e coisas semelhantes. Ele não encerra a sua lista. As obras da carne são bem mais. Mas Paulo começa a citar. Paulo começa a mostrar o que está realmente no coração do homem. E aí Paulo, então, ele procura até mesmo limitar essa relação. Porém, essa relação é bem mais ampla. A relação que pode excluir o homem de entrar no céu. Aí você pode dizer assim, pastor, mas então a salvação não é pelas obras? Porque se eu não fizer nenhum desses pecados, eu estou salvo. Não, o diferencial aqui não são os pecados. O diferencial aqui, queridos, é aquele que governa a nossa vida, para que possamos ter domínio próprio. É aquele que nos conduz para, ao invés do ódio, da raiva, da contenda, da briga, ter amor. Ao invés de ser esquentado, ter paciência, ser transformado por Deus. Essa coisa que eu nasci assim, vou morrer assim, isso é coisa do diabo. É essa relação que ele quer levar para o inferno. Eu nasci pecador,
eu sou um pecador, mas sou um pecador regenerado, transformado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E a cada dia que passa eu quero ficar mais parecido com Jesus. Eu quero mudar meu temperamento, eu quero mudar minhas atitudes, eu quero mudar a forma como eu vejo as coisas. Infelizmente, queridos, quantos, chamando a si mesmo de cristãos, vivem nos pecados que Paulo chama aqui obras da carne, dizem que esperam pelo céu, estão se enganando. O fruto do Espírito, ou seja, a natureza renovada, essa sim nós devemos ter, produzir na nossa vida, e Paulo nomeia, vimos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A última da lista, viu, Eli? Oh, glória a Deus. E como o apóstolo havia relacionado as obras da carne, não apenas prejudiciais aos próprios homens, mas também fazendo-os assim com os outros. Porque as obras da carne não prejudicam só a minha pessoa, mas as pessoas que estão ao meu redor. Exemplo disso é a imoralidade sexual. Quantos lares desfeitos por conta da pornografia? O marido já não tem mais desejo pela esposa, porque se viciou em pornografia. Já não tem mais um relacionamento saudável com o seu cônjuge. Queridos, quantos não estão presos à mentira? A mentira se tornou uma prática comum, quando a verdade deveria ser a sua realidade. E aí nós sabemos quem é o pai da mentira. O apóstolo, querido, ele relaciona as obras da carne, não apenas prejudiciais ao homem, mas às pessoas que estão ao seu redor, à família, aos irmãos na igreja. E isso faz até com que algumas pessoas, diante dessa realidade do pecado, ao invés de buscarem o conserto, a reconciliação, se afastem. Alguns porque dizem assim, eu não tenho jeito, eu já caí tantas vezes nisso. Mas é porque não está buscando a força no Senhor, está buscando a força em si mesmo. Outros simplesmente dizem assim, eu vou de mal para pior, vou logo meter o pé na jaca, como dizem. Queridos, o fruto do Espírito mostra claramente que as suas características são guiadas pelo Espírito. Enquanto que Paulo, ao descrever as obras da carne e o fruto do Espírito, ele nos informa aquilo que nós devemos evitar e nos contrapor, que são as obras da carne, e aquilo que devemos estimar e cultivar, que é o fruto do Espírito. Às vezes a gente está fazendo o inverso. A gente está estimando e cultivando as obras da carne e está rejeitando o fruto do Espírito. Pastor, que é isso, pastor? No nosso dia a dia. Ao invés da gente ser amável, ao invés da gente ser ordeiro, companheiro com o nosso cônjuge, a gente está parecendo mais um cavalo, não vou nem dizer batizado, dando coice para todo lado. Queridos, o pecado não reinará em seus corpos mortais. Lembre-se que aqueles que se inclinam para a carne, como diz Romanos capítulo 8, verso 5, para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Você está se inclinando para onde? Você está seguindo quem? É isso que Paulo está tratando aqui nessa parte final do capítulo 5. Devemos nos empenhar seriamente, queridos, em mortificar as obras do corpo e andar em novidade de vida. É interessante porque nos dias da Idade Média, as pessoas que iam para os mosteiros, como que querendo se aproximar mais de Deus, elas queriam mortificar a carne através da autoflagelação. Elas pegavam chicotes, amarravam pequenos pedaços de ferro nas pontas e se chicoteavam pelos maus pensamentos que tinham, por aquilo que haviam feito, que elas sabiam que era errada. Então aquela autoflagelação era como elas achavam que iriam conseguir apagar a mancha do pecado, queriam alcançar o perdão de Deus. Queridos, o que limpa o pecado da nossa vida não é a autoflagelação. O que limpa o pecado da nossa vida é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É quando nós nos dobramos diante do Senhor e pedimos o seu perdão, a sua misericórdia, reconhecendo o nosso erro, e não apenas pedindo a Ele, mas pedindo às pessoas que nós ofendemos, porque não há como imaginar, queridos, que nós simplesmente tenhamos a ideia de que depois de magoarmos alguém, ferirmos alguém, podemos simplesmente dizer, Senhor, me perdoa, eu fui grosseiro, Senhor, com o irmão, mas zerado a conta. Zerado nada. Vai, pede perdão ao teu irmão, te reconcilia com ele. Mas aí o que é que... Eu não, o que é que... Queridos, os humildes serão exaltados. Eu quero concluir esse estudo, queridos, fazendo uma advertência à igreja.
A Gileade, José Walter. A liberdade que nós recebemos pela graça de Deus não nos dá o direito de nos entregarmos a qualquer comportamento que queiramos. Deus nos deu liberdade, mas não liberdade para pecar. A nossa nova vida em Cristo não pode ser marcada pela satisfação de desejos pecaminosos, nem tampouco é egocêntrica. Em vez disso, a nova vida em Cristo Jesus deve ser caracterizada por amar e servir aos outros. Pastor, peraí, eu gosto de ser servido, mas tem que servir? É isso, queridos. Todos nós precisamos ser diáconos, servir, ser servidores. Em vez dessa visão egocêntrica que o mundo ensina, de querer estar na crista da onda, de ser o cara, precisamos entender que a visão do crente é outra. E embora isso seja contrário às inclinações naturais do homem, quando a transformação de Deus através do Espírito Santo acontece na nossa vida, nós experimentamos um novo tempo, uma nova história. Eu espero, queridos, sinceramente, que a palavra que Paulo dirigiu aos crentes da Galácia, para alertá-los, para fazer com que eles percebessem que o grande referencial das suas vidas era Cristo, que nós possamos também compreender que o nosso referencial, aquele que está no comando da nossa vida, é o Senhor Jesus. Se nós tivermos essa compreensão e permanecermos fiéis, nós seremos mais que vencedores. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.